Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 47 ao versículo 54. Ai de vós que edificais sepulcros aos profetas, e foram vossos pais que lhes deram a morte. Por certo dais a conhecer que aprovais as obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os sepulcros. Por isso, disse a sabedoria de Deus, mandar-lhe-eis profetas e apóstolos, e eles darão a morte a uns e perseguirão outros, para que esta geração se peça conta do sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Sim, eu vos digo que será pedido conta disto a essa geração. Ai de vós, doutores da lei, que usurpardes a chave da ciência, e nem entraste vós, nem deixastes entrar os que queriam entrar. Dizendo-lhes ele estas coisas, começaram os fariseus e doutores da lei a insistir fortemente e a importuná-lo com muitas perguntas, armando-lhes laços e buscando ocasião de lhe apanharem da boca alguma palavra para o acusarem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a palavra de Deus traga para nós hoje um direcionamento para a nossa vida. E é justamente isso, para que a gente possa compreender, como disse Jesus, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Desde que eu conheça a verdade e eu omito a verdade para satisfazer o meu ego, para satisfazer os meus prazeres, para satisfazer a minha vontade. Então, assim, eu sei da verdade, eu sei que isso é contra a vontade de Deus, mas eu faço isso simplesmente pelos prazeres da carne, por um coração endurecido, pelo meu eu, pelo ter, pelo ser, e não a obediência a Deus, a obediência àquilo que a palavra nos ensina, a obediência àquilo que Deus nos pede. Desde eu tenho que perdoar, eu tenho que viver a caridade, as bem-aventuranças, eu tenho que ter um coração manso, humilde, eu tenho que viver a graça no meu coração, eu tenho que visitar o enfermo, eu tenho que fazer a vontade que Jesus nos pede, sabe, irmãos? Então, quando diz a palavra que quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram, nós também estamos convivendo com o pecado, nós temos que aprender que nós somos privados, da graça. E não nós somos responsáveis pelo pecado. Nós somos privados da graça. E para que eu alcance a graça, Jesus fez isso por nós. Ele se doou por nós, deu a vida por nós. E ele estava ensinando como que eu alcanço a graça. Mas aí, quando essa graça, para mim alcançar a graça, necessita de eu desfazer dos prazeres da carne, necessita para eu desfazer do meu eu, a obediência a palavra de Deus, a obediência à igreja, a obediência ao que Jesus nos deixa, para que eu alcance essa graça, eu tenho que conviver com Jesus, porque Ele nos deu a graça. Eu tenho que aceitar o mover de Deus através da palavra do meu Senhor Jesus Cristo. E quando eu acolho isso, eu acolho a graça. E eu não sou mais privado da graça. Então a graça é para todos, não é só para aqueles doutores da lei, para os fariseus, é para todos. Não é aquele um que tem que tirar o sábado, não. É para todos. Eu tenho que me unir a Jesus Cristo. E a Jesus disse que Ele é o Senhor também do sábado. Então, assim, tem pessoas que se acham senhores, doutores, começam a falar, você está no inferno porque você não tira o sábado. Não, meu irmão, você tem que ler melhor a palavra. Não é questão de tirar o sábado, tirar o domingo. É questão de você ser todo de Deus. É você ser todo de Deus com palavras, gestos, atitudes. Não é viver dos preceitos. Não é viver segundo somente o querer. Eu faço isso e eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. É isso que esses homens faziam. Eles eram hipócritas. Eles faziam uma coisa, achavam que eles eram entendidos de tudo e não queria ouvir a voz do Senhor Jesus, que veio trazer a plenitude da lei, que é a convivência com o amor, a convivência com a verdade, o que realmente Deus quer para nós. E esses homens não aceitaram. Eles querem viver, nós tiramos o sábado, nós vamos lá no templo, nós não apagamos nenhuma luz para dormir no dia do sábado, nós somos muito obedientes a Deus, mas eu faço mal por irmão,
eu traio a minha esposa, eu brigo com todo mundo, eu sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa que não quer a mansidão. Aí vem Jesus e fala, filho, você tem que mudar, porque você não está certo com isso. Que está certo nada? Lá dentro da igreja tantas pessoas fazem tanta coisa errada. Que você é obediente a padre? Que você é obediente? Meu irmão, você não está sendo obediente a padre. Você não está sendo obediente a quem está lá. Eu estou indo buscar a verdade da palavra de Deus e essa verdade é para mim. Então, quando é lida a homilia, quando Jesus está lá no corpo e o sangue, na Santa Eucaristia, é uma verdade. Quando eu nego isso, eu nego a minha fé, eu nego a verdade, eu nego a existência de Deus. E para nós, católico, apostólico, romano, se você nega essa verdade numa confissão, de você ser casado na igreja para você comungar, que você tem que casar, que casar nada, eu vou casar no civil. Eu estou falando tanta coisa, irmão, é muita coisa. Que nós católicos, que se dizemos católicos, porque na verdade não é um católico, o verdadeiro católico ele vai viver os sacramentos, o verdadeiro católico vai entrar na fila de comunhão, vivendo a graça. O que é? Eu não estou mais privado da graça, eu quero Jesus, eu quero estar com Ele. Para mim não estar privado da graça não pode estar em pecado mortal, porque eu não posso estar convivendo com o pecado, o mesmo pecado de Adão e Eva, que é a desobediência, que é a ignorância, que é se esconder da verdade, que é omitir a verdade, que é acusar o outro, né? Somos responsáveis pelas nossas atitudes. Que jeito que eu sei que a pessoa não quer ser responsável? Ah, eu fiz esse pecado porque minha mulher não me acolheu, não quis ter relacionamento comigo. Quer dizer então, irmão, que a tua mulher não estava enferma, que a tua mulher não estava doente, que a tua mulher também não pode ter os seus desejos, tem que ser do meu jeito, o jeito que eu quero, a hora que eu quero, o jeito que eu quiser. E assim é o contrário também. Então que a gente possa compreender que o sexo não é tudo dentro de um casamento. Que os prazeres da carne não é tudo nessa vida. Temos que viver segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito, que é a convivência com amor, a convivência com a caridade, a convivência com a verdade. E esta verdade, meu irmão, te leva a refletir muito que os prazeres da carne são contrários dos prazeres da vontade de Deus, do Espírito. Que é o que? A convivência não por satisfazer o meu eu, a minha carne, mas para satisfazer a minha alma, a convivência da verdade. E isso só é possível se eu aceitar a graça, se eu viver isso no meu coração. Então o que o texto leva a dizer para mim? Somos responsáveis pelas nossas atitudes. E diante dessa responsabilidade que eu sei, eu cometo erros, eu cometo falhas, Senhor, eu quero mudar minha vida, eu quero ser uma pessoa diferente, eu não quero acusar mais ninguém, eu quero ser responsável pelos erros que eu cometo, que me afastam de Ti. E aí eu digo uma coisa para mim e para você, eu aceito a verdade e a convivência do amor que vem de Deus? De que forma? Eu te convido a colocar a mão no teu coração e pedir isso para Jesus hoje. Fala assim, Senhor, eu quero viver a tua verdade, Senhor. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, levanta a tua mão dentro da tua casa e diga assim comigo, Senhor, eu quero viver a tua verdade e também o seu amor, mas sei que sou limitado, Senhor. Eu sei que eu necessito de sua mão poderosa para me moldar. Vai permitindo que o Espírito Santo de Deus molde o teu coração, meu irmão, neste dia. Tem pessoas assim, irmãos, que quando vai sendo moldado, se endurece tanto que deixa se quebrar. O que deixa se quebrar? É aquela pessoa que não deixa se modelar. É a ignorância. É quando você vai sendo corrigida por algumas palavras, da própria palavra, você vem acusando talvez de aceitar do teu erro, das tuas falhas. É fácil de você entender. Será que eu sou uma pessoa que aceitei uma correção? Ou sempre eu tenho a razão? Eu tenho a razão de tudo? Será que eu nunca errei? Será que eu sou esse santão, né? Nunca erro? Quem não comete, como diz a palavra, aquele que diz que não comete pecado é um mentiroso. Então qual é o pecado que eu cometi? O Senhor está convidando as pessoas a se olharem, a olhar para dentro do coração, a entender que você não é melhor que ninguém, a entender que todos que convivem com você têm as suas falhas, têm as suas dificuldades, mas você tem que amar esses irmãos com as suas falhas, com as suas dificuldades, e não amar a falha deles, não amar a dificuldade deles, mas você tem que amar eles. E como que eu sei como é amar o irmão? Eu não criticar, eu não condenar, eu simplesmente mostrar a verdade quando ele me pedir, eu simplesmente mostrar a verdade quando eu ver que esse irmão vai cair no poço, chama ele com carinho e não acusa, diz a verdade, não é acusar,
né? Porque quando a gente acusa, a gente se acha melhor com o irmão. E tem que mostrar que eu faço isso também, eu cometo erro também, mas este erro a gente corrige desta forma. É com Jesus, é com a convivência, é com a palavra, é mostrando para ele um caminho e não acusando. Às vezes, irmão, a gente só mostra o problema, mas não mostra uma saída. Por que eu não mostro uma saída? Porque eu não consigo viver. Porque se eu sei viver aquilo que eu estou mostrando para o irmão, é uma forma de eu mostrar uma saída. Agora, como eu vou falar uma coisa que o irmão, você adultera, mas eu estou adulterando, e eu vivo adulterando, e eu quero que o irmão saia do adultério, mas eu não saio. Você está entendendo como que é? Como que é difícil quando você não aceita a verdade que é para você, você só quer a verdade para o irmão, para você não. É quando eu acho o defeito do irmão, acuso ele, mas eu não acho defeito em mim. Ou eu tenho que achar por irmão um defeito dele, mas dar uma solução para ele. É esta forma que o Senhor está colocando para nós hoje, para que você seja um homem ou mulher de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No final, como a gente sempre faz, a gente reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu,